Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13, a partir do versículo 1. João, capítulo 13, verso 1, o texto nos diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingidos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhes Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, estar tudo limpo. Ora, vós estar limpo, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Eu quero, nesta manhã, estar falando sobre os ensinamentos finais de Jesus Cristo. Porque esta reunião de Jesus, juntamente com os seus discípulos, retrata o último momento que Cristo, ainda em vida, aqui no seu ministério, se reúne para passar as suas últimas instruções para aqueles que dariam continuidade ao seu ministério e à missão a qual Jesus ele estava realizando. Jesus ele sabia que a hora havia chegado e ele andou rigorosamente debaixo da agenda do céu. Cumpriu cabalmente aquilo que havia sido traçado pelo Pai. Os versículos iniciais diz que, sabendo Jesus que aquele era o momento, havia chegado o momento,
Jesus ele caminhou durante todo o seu período aqui terreno, segundo uma agenda estabelecida na eternidade. E passado o seu período do ministério terreno, ele entende que o momento era chegado. Quando Jesus ele entrou triunfantemente em Jerusalém, ele disse em João 12, 23, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Nesse contexto, Jesus ele ministra aos seus discípulos suas últimas lições, que serviriam de pilares na sequência das suas vidas ministeriais. Com base na leitura que aqui fizemos, eu quero fazer menção de algumas das lições de Cristo descrita no texto que João ele expõe no capítulo de número 13. E a primeira lição de Jesus é sobre o seu amor incondicional pelo seu povo. O amor de Jesus Cristo, ele não está pautado em uma troca. O amor de Jesus, ele não depende de nada que nós venhamos fazer. Existe algo que é importante nós termos uma convicção plena a respeito, de que não existe nada que nós possamos fazer para que Jesus venha nos amar mais. Não, eu vou fazer algo aqui, porque se eu fizer isso, Jesus ele vai ter uma consideração maior por mim, ele vai me amar de maneira mais intensa. Nada que nós façamos pode fazer Jesus nos amar mais. Ele já nos ama com todo o amor que Ele tem. Então, a primeira lição é sobre o amor incondicional de Jesus Cristo pelo seu povo. A cruz, meus queridos, ela não foi um acidente, como alguns acreditam ser. A cruz de Cristo, ela não foi por causa da trama dos judeus, por causa da traição de Judas, pela covardia de Pilatos, ou pela crueldade dos soldados romanos. Ele foi à cruz por causa de um plano do Pai. Ele sabia que a sua hora havia chegado. Mesmo em meio ao conhecimento do seu sofrimento e da sua morte, ele continua amando os seus discípulos até o fim. O versículo 1 da leitura que nós fizemos, ele retrata essa verdade. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. É possível que o amor de uma pessoa pela outra venha se esvair com o passar do tempo, por uma série de circunstâncias. O homem pode deixar de amar a mulher, ou a mulher deixar de amar o homem por conta de uma série de fatores. Só que não existe nada que nós possamos fazer que venha anular o amor de Deus em relação à nossa vida. O texto diz que Ele nos amou, e Ele amou até o final. Não foi até um momento, até um período específico. O seu amor, ele se estendeu para com as nossas vidas, e ele foi até o fim. Jesus amou-nos ao ponto de deixar a glória, entrar no mundo, se fazer carne, tornar-se pobre, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e morrer por nós em uma cruz horrível. Todos esses atos de Jesus Cristo é uma clara demonstração do seu amor para com as nossas vidas. A segunda lição de Jesus é sobre o perigo de se viver uma vida hipócrita no meio do povo de Deus. Veja o que diz o versículo de número 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse.
Mas Judas, ele era um dos discípulos. Ele era um dos 12, ele caminhou com Jesus Cristo durante 3 anos. Foi um período de comunhão, almoçavam juntos, estavam diariamente caminhando. Judas, ele viu o que Jesus fez. Judas participou de muitos dos milagres. Ele viu Jesus dando vista para o cego, fazendo com que o coxo andasse, com que o mudo falasse. O cego era recobrada a sua visão. O endemoniado, ele era liberto. Por 3 anos, Judas, ele caminhou com Jesus Cristo. Viu todos os milagres, ouviu os seus ensinamentos. Todas as curas, todas as realizações sobrenaturais. E nós percebemos, por meio da palavra, amados, que tudo isso não foi suficiente para converter o coração daquele homem. Diante de tudo aquilo que ele presenciou, de todas as maravilhas que ele viu Jesus realizando, tudo isso não foi suficiente para torná-lo, convertê-lo aos caminhos de Cristo. Judas, ele não apenas viu as realizações, Judas também realizou a obra de Deus. Quando Jesus enviou o discípulo de 2 em 2, Judas estava no meio deles. Judas, ele foi um daqueles que voltou maravilhado dessa missão, dizendo a Jesus Cristo que até os demônios se sujeitavam a eles, em nome de Jesus. Eles voltam extasiados por conta das realizações que eles fizeram em nome de Jesus Cristo. Mas agora nós estamos vendo este homem possuído pelo diabo e caminhando para a destruição. Judas nos mostra o quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa sem ser convertido. Há pessoas, meus queridos, que frequentam a igreja durante todo um período, batiza-se, participa da ceia, faz parte do departamento de louvor, vira um obreiro na igreja, torna-se até mesmo um pastor, mas nunca se converteram, nunca tiveram um encontro de salvação genuíno com Jesus Cristo. E Judas, ele é um exemplo de quão longe uma pessoa pode ir na sua pseudo-fé, sem nunca ter de fato se arrependido dos seus pecados, sem nunca de fato ter se arrependido das suas transgressões. Judas nos mostra a inutilidade dos maiores privilégios sem um coração sincero diante de Deus. Não adianta, meus amados, nós professarmos uma fé estéril. Não adianta nós professarmos uma fé que não vem acompanhada de mudança de atitude, de arrependimento de pecado. Essa fé não te levará a lugar algum, meu querido. Essa fé não constrói uma espiritualidade sólida. Essa fé não é capaz de conduzir você à presença de Deus. Essa fé, ela apenas te promove a algum cargo, no máximo dentro da igreja. Mas isso não é suficiente para entrarmos na presença do Senhor. Ninguém é salvo por ser um líder religioso, por ocupar um lugar de destaque na denominação, ou por exercer um ministério espetacular. Judas nos alerta sobre o perigo de se ter apenas um conhecimento intelectual do Evangelho, mas um coração ainda não convertido. É necessário o arrependimento, e não apenas o arrependimento acompanhado com a mudança de comportamento. Judas nos mostra que ser batizado ou ser membro de uma igreja não é uma garantia de que estamos certos diante de Deus.
Judas é um alerta para nós sobre o perfeito conhecimento que Cristo tem de todo o seu povo. A igreja pode se enganar, mas Jesus não. Nada ficou oculto diante do Senhor. Deus, Ele nos conhece individualmente, sabe o nosso endereço e nos chama pelo nome. Jesus nos chama pelo nome, meus queridos, individualmente, cada um conhece os nossos passos. Dele ninguém oculta nada. E o texto diz que, sabendo ele quem era que havia de o trair, ele sabia. Jesus não fica surpreso com a traição de Judas. Ele não foi pego de surpresa com esse acontecimento. Ele sabia quem era aquele que o faria. Homens maus como Judas podem ocupar os postos mais altos na liderança das igrejas, mas jamais enganarão Jesus Cristo. A terceira lição de Jesus é que privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, talvez com outras palavras. No reino de Deus, o progresso não é para cima, o progresso é para baixo. Quando alguém é alçado a uma responsabilidade maior, se entende, não é que ela cresceu, mas que ela diminuiu. E é assim que Jesus nos ensina. Jesus, ele diz que aquele que quiser ser o maior, tem que começar servindo a todos. Esse é o processo. Privilégios não implica em orgulho, mas em humildade. E Jesus, ele dá o exemplo a partir do versículo 3 até o 5. Quando ele nos diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Ele sabia que tudo estava nas mãos deles, que ele havia vindo de Deus e para Deus ele voltaria. Jesus, ele estava no topo da pirâmide, usando aqui uma linguagem dos nossos dias. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestimentas, a parte superior, tomando uma toalha, cingindo-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estavam cingidos. Esse era o trabalho de um servo dentro de uma casa, para aqueles que tinham servos, né? Muitos da cidade grande, da metrópole, talvez não tenha noção dessa verdade, mas aquele que veio do interior, como é o meu caso, do interior do Nordeste, quando as pessoas caminhavam de um vilarejo para o outro, quando vinha para a cidade, da canela para baixo, irmão, é só poeira. Chegava na cidade, às vezes tinha pessoa que vinha com algum recipiente de água e com um chinelo na mão, e vinha para a cidade. Nós vamos para a cidade. Quando chegava na parte asfaltada, que não era asfalto, era aquele paralelepípedo, lavava a canela, lavava o pé para poder pôr o chinelo e poder chegar no local mais bem apresentado, né? Porque da canela para baixo era poeira só. E esse trabalho, nos tempos de Jesus, ele era realizado pelo servo. Quando os convidados chegavam, o servo pegava a bacia e lavava os pés dos convidados. O texto diz que Jesus, ele toma sobre si uma toalha, vai se despir das suas vestes superiores e vai se ajoelhar e lavar os pés de cada um dos seus discípulos. E ele diz: vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou o mesmo. Eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Mas se eu fiz isto para com vocês, é para demonstrar que os privilégios maiores devem reproduzir em nossa vida humildade, simplicidade. Existem algumas coisas que
às vezes nós admiramos, né? Até mesmo em outras pessoas. E se tem uma coisa que eu admiro no ser humano, é claro que nem todos têm isso, mas se existe uma coisa que eu admiro nas pessoas, é a simplicidade dela. Simplicidade não significa andar sujo, tá, irmão? Rasgado, com a calça velha. Às vezes isso quer dizer outra coisa, né? Não, quer dizer relaxo, quer dizer outra coisa. Não, eu sou simples, então eu tenho que andar sujo, com a roupa mal vestido, com a roupa toda torta. Não, isso não é simplicidade, mas isso aí é relaxo. Põe a roupa direito, lava isso aí, né? É velhinho, mas pode ser bem arrumado. A simplicidade da pessoa, por mais que ela possa ter um destaque dentro do ambiente que ela frequenta, ela é uma pessoa simples. Ela é acessível a todos. Ela conversa com todo mundo da mesma maneira. Ela não distingue um do outro. Ela trata todos da mesma forma, mesmo ela estando acima de todos aqueles que ali estão dentro daquele ambiente. Isso é algo que chama a atenção. E Jesus Cristo, Ele é o maior exemplo de tudo isso. Jesus, Ele é o maior exemplo. Pedro precisava entender, que era necessário Jesus lavar os seus pés. Jesus, Ele sabia de onde era, de onde tinha vindo e para onde Ele iria. Mas a sua majestade não o levou à sua autoexaltação, pelo contrário. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele se esvaziou. Ele esvaziou de toda a sua majestade. Então, sua majestade não o levou à autoexaltação, e sim à humilhação mais profunda. O que ele sabia determinou o que ele fez. Sua humildade não procedeu da sua pobreza, mas da sua riqueza. Jesus era humilde não porque era pobre, ele era humilde justamente por ser rico, por ser o proprietário de todas as coisas. Sendo rico se fez pobre, sendo rei se fez servo, sendo Deus se fez homem, sendo soberano do universo cingiu com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Aleluia. Jesus repreende o orgulho dos discípulos com a sua humildade. Ele mostra que o reino de Deus, o maior é o que serve, não o que é servido. A grandeza do reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão ao seu serviço, mas quantas pessoas você está servindo. Não é o número de pessoas que está ao seu serviço que determina a grandeza de um homem de Deus, mas é quantas pessoas ele serve. Isso vai ser determinante. A quarta lição, amados, de Jesus é sobre a eficácia da salvação e a necessidade da purificação diária. Porque embora o lavar os pés era algo comum para aquela época, sobretudo para aqueles que estavam se deslocando de um local para o outro, o lavar os pés que Jesus Cristo ele faz aqui tem a demonstração, uma representação da purificação. Pedro precisava entender o que era ser lavado por Cristo Jesus. Jesus estava falando de uma lavagem física, mas uma lavagem espiritual. Quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com Ele. E quando Jesus ele se ajoelha diante de Pedro, Pedro diz: não, de maneira nenhuma, o Senhor lavará os meus pés? De modo algum. E ele diz: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: então aproveita, não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça, dá uma geral. E Jesus diz: não, aquele que está banhado não precisa, a não ser os pés. Jesus está falando da purificação necessária, diária, de uma vida de santificação que faz parte da nossa conduta todos os dias. Não é apenas um momento específico.
O mesmo sangue que nos lavou em nossa conversão, agora nos purifica diariamente em nossa santificação. A Bíblia diz que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Quinta lição, meus queridos, de Jesus, é sobre a verdadeira natureza da felicidade do cristão. Porque o versículo 17 diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticar. O bem-aventurado é uma palavra que ela vai além de felicidade. O bem-aventurado é alguém que ela é mais do que feliz. Então Jesus ele fala sobre a questão da salvação, que estava contida na sua pessoa. Ele fala que ele é o Senhor e que eles deveriam ter o entendimento de toda essa questão. E aí no versículo 17 ele chega a esse ponto: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado vocês sois. Mas vocês são bem-aventurados não é por saber essas coisas, não é por isso. Vocês são bem-aventurados é por praticar elas, não é apenas por ter o conhecimento. O conhecimento sem a prática daquilo que se conhece, ele não tem valor. Não há eficácia alguma nesse tipo de conhecimento. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de Mestre e Senhor, mas também imita Jesus Cristo naquilo que Ele fez, servindo ao próximo. Ser feliz, segundo o padrão mundano, é estar acima dos outros. Ser feliz no reino de Deus é rebaixar-se para servir os mais fracos. O mundo pensa que felicidade é o resultado de outros nos servirem, mas a real felicidade é servirmos aos outros em nome de Jesus Cristo. O crente não deve se envergonhar de fazer as coisas que Jesus tenha feito, meus queridos, pois Ele deixou a sua glória e veio ao mundo para servir pecadores como nós que aqui estamos. Na vida cristã não há espaço para vaidade, orgulho. Nosso rei, ele foi servo, ele se esvaziou, despiu-se da sua glória. Jesus ele nos ensina sobre a inutilidade do conhecimento religioso, que não é acompanhado pela prática. O conhecimento só terá validade a partir do momento que nós decidirmos caminhar, agir de acordo ao conhecimento que tivemos. Um conhecimento que não se traduz em trabalho, em obra, em serviço, ele é estéril e não pode trazer felicidade. Não basta conhecer a verdade, se não somos transformados por esta verdade. O conhecimento sem o amor envaidece, a fé sem obras é morta, a doutrina sem a vida prática, ela é inútil. E são esses os últimos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos, ainda no seu ministério terreno. Caminhando para a nossa conclusão, o texto que acabamos de considerar, ele nos ensina algumas lições fundamentais. Primeiro, diante dos privilégios, devemos agir com humildade. Diante da contaminação do mundo, necessitamos de purificação constante, diária. Diante da vaidade do mundo, precisamos aprender que a verdadeira felicidade é servir e não ser servido. Diante da eternidade e do destino da nossa alma, precisamos vigiar-nos para não cairmos no abismo dos hipócritas. Essa aqui é a parte mais importante, meus queridos. Diante do destino da nossa alma, porque a nossa alma ela está sendo destinada para algum local, tá? Não existe um terceiro caminho, não existe uma alternativa paralela, ou vai para um lado ou vai para o outro, não há um caminho intermediário. E diante da convicção de que a nossa alma está caminhando para um destino, precisamos vigiar,
para não cairmos nos abismos da hipocrisia, meus amados. Porque uma religiosidade fadada apenas ao cumprimento de rituais cerimoniais, não adianta. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. O profeta Isaías, no capítulo 1, Deus, ele está irado com o seu povo. Deus, ele está irado com o seu povo. E do capítulo 1 ao capítulo de número 6 do profeta Isaías, ali estão prescritos uma série de juízos. Uma delas, Deus diz para o povo: eu não quero mais a sua adoração, eu não quero mais o seu sacrifício. Quando vocês vêm para a minha casa, eu sinto nojo de vocês. Eu tenho náuseas ao ver vocês no templo, no momento da adoração. Por quê? Porque aquilo era apenas um ritual, era um show, era apenas um cumprimento de algo que estava estabelecido. Mas esse cumprimento daquilo que havia estabelecido não era acompanhado por um sentimento verdadeiro, por uma prática diária de uma vida de santidade. Conhecimento da verdade sem a prática dessa verdade de nada adianta e não nos levará a lugar algum. Que nós possamos olhar para a pessoa de Jesus Cristo, olhando para esses ensinamentos, e que possamos moldar as nossas vidas para caminharmos de maneira semelhante ao que Ele fez aqui na terra, porque essa é a sua orientação para nós. Bendito seja o seu santo nome. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Glória a Deus.